Palestra de Joel Goldsmith, Viver Misticamente, tape 360B, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Como foi revelado pelo Mestre, Deus o Pai e Deus o Filho são um e não dois. Deus o Pai e Deus o Filho são um e não dois. Portanto, tudo que eu sou. Tudo que a vida é, minha vida é. E assim é que, quando você toma isso secretamente e sagradamente dentro de si mesmo, vai descobrir que isso, que agora é uma semente da verdade, logo se abrirá, criará raízes e a primeira coisa que irá ver é um talinho verde de demonstração, e um segundo e um terceiro. E a primeira coisa que notará é que surgiram uns pequenos galhos e alguns botões e algumas flores, e então alguns frutos. E a única razão para isso é que a verdade, como a expressamos, não é realmente a verdade. É uma semente da verdade. Se fosse a totalidade da verdade, nós todos estaríamos transformados, porque em sua presença existe transformação. Então, a verdade que falamos e a verdade que lemos não é realmente a verdade, porém uma semente da verdade. Falamos da mesma como verdade, mas é realmente uma semente da verdade. Agora, se essa semente da verdade cair em solo rochoso, em solo estéril, não irá criar raízes, não irá dar frutos. Se cair em solo rochoso, poderá haver uns poucos frutos por um tempo, mas não serão permanentes. Agora, como seres humanos, somos todos solo estéril. E a primeira verdade que cai em nossos ouvidos, a primeira verdade que vem à nossa percepção, gera dentro de nós uma resposta pequena ou nenhuma resposta. Porém, à medida em que continuamos a nos expor à verdade, nosso solo estéril se torna solo rochoso, com uma fertilidade suficiente apenas para deixar o bem se espalhar aqui e ali, mesmo que não dure muito. Porém, quanto mais tempo nos expomos, quanto mais nos expomos à verdade, mais o solo de nossa consciência se torna enriquecido, se torna fértil. E a primeira coisa que nota é que começaram a surgir rosas no deserto. E assim será. Independentemente de quão impossível possa lhe parecer que o eu, no centro de seu ser, é Deus, você deve se agarrar a isso silenciosamente, sacramente e secretamente. E, em frente a todas as aparências em contrário, lembre de que eu nunca te deixarei. Eu estou contigo. Eu tenho estado contigo desde antes de Abraão. E eu sou a ressurreição. Eu sou aquele que restaura os anos perdidos do gafanhoto. Simplesmente habite no eu, dentro de você. Simplesmente medite sobre o eu. Simplesmente pondere sobre o fato de que o eu é a minha verdadeira identidade. É minha filiação divina. É o elo de conexão entre mim e meu Pai.
Eu e meu pai somos realmente um. Porém, o pai é maior que eu. Esse ser espiritual nas profundezas de meu interior é maior do que a expressão exterior de Joel. Esse eu, lá nas profundezas do meu ser, é maior do que a forma externa, ou do que a individualização. E ainda assim é um com ele. E assim é que tudo que o Pai tem, tudo que o Pai é e tudo que o Pai tem está sempre fluindo em manifestação como meu ser individual, como minha vida individual, como minha demonstração individual da vida. E por essa razão, a infinidade deve ser a medida de minha demonstração. Infinito bem, vida eterna, amor divino, sempre o superlativo deve ser a medida de minha demonstração, porque minha demonstração não é minha, mas do Pai que me enviou. E eu e o Pai somos um. Então você vê que quando a tentação diz eu preciso, eu deveria ter, eu tenho que ter, a resposta é: o homem não deve viver de pão somente. Tudo o que preciso eu tenho, porque eu e o Pai somos um. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Não dinheiro é minha suficiência, não oportunidade é minha suficiência, não saúde é minha suficiência. Tua graça é minha suficiência. E por causa da onipresença, tua graça é onipresente. A graça de Deus não é algo a ser concedido, não é algo para se ganhar ou merecer ou querer. É para ser realizada. Por causa da natureza de Deus como onipresença, tudo que Deus é está onipresente. Tudo que Deus tem está onipresente. Tudo aquilo que se refere a Deus é onipresente justamente aonde estou. Portanto, a graça de Deus é onipresença. A graça de Deus vai comigo onde quer que eu vá. A graça de Deus permanece comigo onde quer que eu esteja. A graça de Deus é sua dádiva de si mesmo para seu filho, ele mesmo. Essa dádiva não precisa ser merecida ou ganha. Um presente é uma expressão de amor e, portanto, a graça de Deus é a expressão do amor de Deus para seu filho. E não existem cobranças atadas a essa dádiva. Não é se você é bom, se a merece, se é digno dela. Deus não dá presentes dessa forma, da mesma forma que um pai humano não faz. Porque você é meu filho, esse é meu presente para você. E assim é que tudo que o Pai tem é meu e está apenas esperando meu reconhecimento. O pródigo separou a si mesmo de seu pai. Não foi o pai quem fez isso, foi o filho. Porém, por outro lado, no exato momento em que o filho estava pronto para se unir novamente ao pai,
Ele veio de uma longa distância para recebê-lo, para lhe dar as boas-vindas. E assim é conosco. Nunca estamos separados de Deus por causa de nossos pecados de omissão ou comissão. Nunca estamos separados de Deus por causa de qualquer ato de Deus. Nós somente estamos separados de Deus porque nos afastamos dele. E normalmente porque temos um complexo de culpa e temos medo de olhar para a face de Deus. E assim, damos as costas e dizemos: Deus me abandonou. Deus não me abandonou, embora muitas vezes eu tenha certeza de que o abandonei. Porém, independentemente de quão profunda seja a nossa prodigalidade, no momento em que nos voltamos, encontramos o Pai. Mesmo que estejamos muito distante, o Pai está vindo para nos dar as boas-vindas. A razão é que Ele apenas tem que ir daqui para ali. Simplesmente 1/1000 de uma polegada dentro de nós, porque Deus nunca está mais distante de nós do que nossa própria respiração. Eu nunca te deixarei, e Deus jamais nos deixou. Portanto, nos foi dito: se volte para mim e viva. Isso é tudo o que é preciso. Simplesmente se volte para mim e viva. Se volte novamente para ver a face do Pai dentro de você. Não com complexo de culpa. Simplesmente com arrependimento pelo passado e na realização de que o mesmo está morto e passou. E agora, nunca mais vou negar que eu e o Pai somos um e que o Pai está dentro de mim e que eu estou no Pai. E que esse próprio Pai dentro de mim é o pão da vida. Então, não o busco externamente. Eu trabalho? Sim, naturalmente trabalho. Não para viver, mas porque trabalhar é uma atividade natural. E aquilo que o mundo chama ganhar a vida é simplesmente a forma externa de demonstrar a infinidade que já existe dentro de nós. Em outras palavras, se estivermos trabalhando para ganhar a vida, somos nós que estamos nos separando de Deus. Quando trabalhamos para fazer aquilo que nos foi dado para fazer, no melhor de nossa habilidade, o sustento cuidará de si mesmo. E assim a natureza de nosso trabalho mudará. Porém, tudo isso deve ser baseado em uma verdade. O homem não deve viver de pão somente. É do eu dentro de mim que eu vivo, porque ele é minha vida, meu alimento. É o próprio ar que respiro e a habilidade de respirar. Sem o eu, você sabe que não poderíamos respirar? E reconhecemos isso. Mesmo na cena humana, dizemos: eu respiro. Não dizemos: meus pulmões respiram. Eu respiro. Não dizemos: meus pés andam. Eu ando. Não dizemos: minhas mãos dão. Dizemos: eu dou.
Mesmo humanamente, reconhecemos que sem o eu não somos nada. Com o eu, somos filhos de Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em você, então você se torna filho de Deus. Agora, o Espírito de Deus está habitando em você. Porém, é necessário seu reconhecimento dele para que possa funcionar ativamente em sua experiência. Eu estou mais perto de você do que sua própria respiração. Eu sou o seu caminho. Eu sou a sua verdade. Eu sou a sua vida. Eu sou a sua ressurreição. E desde que habite num lugar secreto, desde que mantenha secreto e sagrado o nome de Deus, eu sou um alto sacerdote, porque somente o alto sacerdote conhece o nome secreto de Deus. Nunca esqueça disso. Desde os tempos de Moisés, tem sido conhecido qual é o nome secreto de Deus. Foi isso que fez os hebreus serem renomados por terem um Deus, um único Deus verdadeiro. Estou falando sobre esses primeiros séculos, porque seus líderes realmente tinham um único verdadeiro Deus. Eles sabiam, eu sou o que sou, e esse é o único verdadeiro Deus que existe. Naturalmente, é estranho que aqueles que têm apenas o ensinamento das Escrituras não compreendam a natureza dessa revelação do eu que eu sou, porque a Bíblia fala tão pouco sobre ela. Sobre esse eu. Ela o anuncia através de Moisés e o anuncia através de Jesus. Porém, nunca o explica realmente ou revela realmente o significado do mesmo. Todavia, naqueles dias, muito antes de Jesus e por uns poucos séculos depois de Jesus, havia escolas de sabedoria. Essas escolas de sabedoria, as primeiras das quais encontramos no Egito, eram realmente a fonte de toda a sabedoria espiritual conhecida e que jamais foi revelada na Terra. Naturalmente, uma grande parte do conhecimento que tinham veio da Índia, mas estava corporificado nessas escolas de sabedoria ou escolas de mistérios do Egito. E foi ali onde Sócrates estudou, Platão, foi ali onde os gregos estudaram, no Egito. Ali foi onde aprenderam esses mistérios e então voltaram do Egito e fundaram as escolas de sabedoria. E do Egito, essa sabedoria atravessou para a Terra Santa e foi corporificada nas primeiras escolas hebraicas de religião, uma das quais, naturalmente, foi a dos essênios. Houve outras, porém os essênios se tornaram as mais conhecidas. E nessas escolas, a compreensão do eu foi revelada. Porém, naturalmente, foi compreendido que, por causa da natureza da mente humana, o ser humano não poderia jamais compreender ou aceitar o ensinamento do eu. E, portanto, isso foi revelado somente para os estudantes que eram ensinados por graus e passavam por 6 ou 7 anos de estudo. Dessas escolas surgiu a ordem da maçonaria, e a maçonaria também é ensinada por graus.
E assim é que você nunca tem o segredo completo revelado no primeiro grau. Porém, após haver permanecido no primeiro grau por um tempo suficiente, então vai para o segundo grau, no qual algo mais lhe é ensinado. E supostamente, quando recebe o terceiro grau, você recebe a revelação final. Porém, esses 3 graus levam um tempo muito mais longo do que damos aos mesmos aqui nos Estados Unidos. Na Europa, ninguém recebe mais do que 1 grau por ano. E essa é a razão porque existem muito poucos maçons no segundo e terceiro graus ali. O grau mais alto que já encontrei foi o 30º grau e a pessoa levou 30 anos para alcançá-lo. Agora você pode entender que, após esses 30 anos, ela recebeu a sabedoria maçônica e a compreende. E assim é que, quando está com estudantes, por um período de tempo longo o suficiente, de forma que suas consciências estão desenvolvidas e transformadas, você pode guiá-los passo a passo à realização da verdade última. E, naturalmente, à medida em que faz isso, você os está preparando. Isso é, tornando fértil o solo das suas consciências. Você os está preparando para a última realização, a última revelação que, como nos foi dito, Moisés somente recebeu no alto da montanha, onde se encontrou face a face com Deus. Significando o quê? Face a face com a verdade. Olhando para a verdade diretamente na face e compreendendo: eu sou ela. Eu sou o que sou. E assim vamos para o Mestre. E à medida em que estudamos o Mestre, podemos entender porque ele disse: eu sou o caminho. Eu sou vida eterna. Eu sou a ressurreição. Não eu serei, eu deveria ser, eu espero ser, mas eu sou. E você nota, através dos evangelhos, o quanto ele estava consciente de que ele era aquele eu sou. Agora, ao revelar isso para os hebreus, ele esperou que seriam capazes de aceitar essa revelação e, sem dúvida, houve alguns que puderam. Porém, não os sábios da sinagoga. Você nota como é difícil dizer a homens sábios qualquer coisa? Essa é a razão. Eles eram sábios e não podiam se tornar sábios. É muito mais simples se formos como crianças pequenas ou como Paulo e pudermos dizer: não alego ter alcançado a verdade completamente. Porém, esquecendo das coisas que passaram, estou olhando para o futuro, para o que tenha para aprender, alcançar, realizar. E assim é que, se apenas lembrarmos que cada um de nós está no caminho, podemos estar em diferentes estágios do caminho. Podemos estar no primeiro grau, ou no 12º, ou no 19º, mas estamos todos no mesmo caminho. E pode haver um tempo muito longo antes que alcancemos o 33º grau. Esse é nosso alvo. O alvo deve ser sempre esse 33º. Acho que esse é o ponto mais alto que podemos alcançar, ou provavelmente naquele tempo era. De qualquer forma, o 33º grau é simbólico
da revelação total e completa. Não alcançamos isso. Não alcançamos até que o eu, que é Joel, e o eu, que é Deus, estejam tão completamente unidos que não mais exista o eu Joel. E foi aí onde o mestre estava quando pôde dizer: se destruir esse templo, eu posso levantá-lo novamente, porque eu sou Deus. Eu sou a ressurreição, porque eu sou Deus. Eu sou a verdade, porque eu sou Deus. Entretanto, até mesmo ter uma resposta dentro de você que diz: isso é a verdade e sei que é. Eu a sinto, eu respondo a mesma. Até isso, é 999 anos mais avançado do que o ponto onde o mundo está. Simplesmente ser capaz de sentir que o eu dentro de mim é o Filho de Deus, a descendência de Deus, um com Deus. Simplesmente sentir que o eu dentro de mim corporifica todo o meu bem, todo o poder que me é necessário, de forma que eu possa olhar para esse mundo de aparente discórdia lá fora e dizer: você não tem poder algum sobre mim, porque eu tenho o poder de Deus habitando em mim. Eu tenho o poder de Deus habitando em mim, porque eu sou. E minha verdadeira identidade é esse: eu sou. Eu sou, e minha verdadeira identidade, esse eu sou. Portanto, coisa alguma de fora pode entrar em minha consciência que desafie essa verdade ou faça dela uma mentira. Eu não preciso temer o que o homem mortal ou a mente mortal me pode fazer. Até mesmo ter um pequeno vislumbre de nossa verdadeira identidade é maravilhoso. E seria tolice, seria realmente tolice sair daqui acreditando que fizemos mais do que simplesmente ter um vislumbre de que isso é verdade. É maravilhoso simplesmente viver com isso, meditar sobre isso, ponderar sobre isso, enfrentar toda a aparência do mundo internamente com essa compreensão. Eu não vivo de pão somente, mas desse eu que eu sou. Vivo pela palavra de Deus que me fala internamente. E então dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. E sei que quando tu fazes soar a tua voz, a terra toda se derrete. Muito obrigado.